E aí, pessoal do oitavo ano, Matheus Viana aqui mais uma vez, invadindo a sua casa para levar mais um pouquinho do corpo humano aí, do conhecimento sobre o corpo humano aí para você. Nosso assunto agora é o sistema imunológico. E para não ficar muita informação para uma semana só, ele foi dividido em 2 semanas. Então a gente vai falar do sistema imunológico essa semana e semana que vem. Ainda assim, se eu fosse falar sobre tudo que tem que ser falado nessa semana, ficaria um vídeo muito longo. Então, a aula dessa semana vai ser dividido, essa primeira parte vai ser dividida ainda em 2 vídeos, para não ficar um vídeo só muito grande. Tá bom? Nessa primeira semana, a gente vai falar sobre os componentes do sistema imunológico, ou seja, as estruturas, as células, as substâncias que formam o sistema imunológico, que compõem o sistema imunológico, e a defesa inata ou inespecífica, que é aquela defesa que é genérica. Vai ficar mais claro ao longo da explicação. E na semana que vem a gente vai falar sobre a produção dos anticorpos, que é uma defesa mais específica. Tá bom? Vamos começar esse primeiro vídeo da primeira semana. Os componentes do sistema imunológico, ou seja, do que o sistema imunológico é formado. O sistema imunológico é composto por glóbulos brancos ou leucócitos, são sinônimos, tá? É a mesma coisa, glóbulo branco é a mesma coisa que leucócito. Anticorpos, medula óssea vermelha, timo, baço, linfonodos. Então, esses são os 6 componentes do sistema imunológico. Para nós aqui, né? Existem alguns outros, mas você vai aprender ao longo do seu ensino médio. Para a gente são esses 6 aí, tá bom? Vamos começar a falar de cada um deles. Primeiro a gente vai falar dos leucócitos. Leuco significa branco, cito significa célula. Então, leucócitos são as células brancas, são os glóbulos brancos do nosso sangue. Os leucócitos podem ser chamados de glóbulos brancos, toma cuidado para não confundir, isso são sinônimos, tá? Leucócito é a mesma coisa que glóbulo branco. Toma cuidado para não confundir com linfócito, que a gente ainda vai falar que é um tipo de leucócito, certo? Então, glóbulos brancos, eles protegem o nosso organismo contra corpos estranhos. Corpo estranho é qualquer estrutura, qualquer substância, qualquer célula que não faça parte do nosso corpo e, por algum motivo, entre no nosso organismo. Existem duas formas principais de proteção de defesa contra esses corpos estranhos. Ou ataque direto a esses corpos estranhos. Então, o corpo estranho chega, o glóbulo branco vai lá e ataca diretamente o corpo estranho. Ou ele produz uma substância chamada anticorpo, e essa substância é quem vai atacar o corpo estranho. Certo? Então, são 2 formas básicas, são as 2 formas como os leucócitos defendem o nosso organismo contra corpos estranhos. E o que são os anticorpos? Esse anti aí, com I, porque com E significa anterior. Então, anti com I significa contra. Corpos aí se refere aos corpos estranhos, às substâncias, às células, e quando entram no seu organismo, são estranhadas pelo seu sistema imunológico, certo? Então, isso que é um corpo estranho. Então, o que é um anticorpo? É uma proteína que combate esses corpos estranhos. Mas elas combatem de forma específica. A gente vai estudar isso melhor semana que vem, mas só para você entender, se eu tenho um corpo estranho assim, o anticorpo que vai combater esse corpo estranho tem que ser nesse formato, para conseguir realizar reações que vão destruir esse corpo estranho. Se entra um corpo estranho com um formato diferente, esse anticorpo que eu tinha não vai funcionar mais, porque ele não se encaixa direito. É isso que eu quero dizer com com anticorpos combaterem corpos estranhos e específicos. É nesse sentido, é a especificidade que existe entre o anticorpo e o corpo estranho que ele combate.
Então, os anticorpos atacam corpos estranhos específicos. Para cada corpo estranho com o qual a gente tem contato, a gente produz um anticorpo diferente. Continuando os componentes, a gente fala da medula óssea vermelha. Medula óssea, esse nome medula é porque é no meio do osso, obviamente, medula óssea. Vermelha porque ela tem uma coloração avermelhada realmente. E ela fica no meio do osso, mas no meio, se você pensar num osso, não é na parte, não é no meio, se você tem um osso aqui, não é no meio aqui, é na parte interna do, do osso, tá? No centro do osso, na parte mediana do osso, a gente tem a medula óssea amarela, que aí é outra circunstância, outra situação. Nas extremidades de alguns ossos, também não são todos, existe um tecido que é chamado de medula óssea vermelha, que é o responsável por produzir os nossos leucócitos, que são nossos glóbulos brancos. Então, os leucócitos são produzidos na medula óssea vermelha. Essa é a medula que é transplantada em quem tem leucemia, tá? Porque se a pessoa tem câncer nessa região, a produção das células do sangue fica comprometida. E aí tem que fazer um transplante para que a pessoa passe a produzir células saudavelmente, certo? Células sanguíneas. Enfim, a medula óssea vermelha é responsável pela produção dos leucócitos. Entretanto, quando os leucócitos são produzidos pela medula óssea vermelha, os leucócitos ainda não estão prontos para realizar suas respectivas funções. Então é necessário que eles vão para uma região onde eles amadureçam para que aí eles possam ser capazes de realizar realizar sua função, certo? Então essas regiões onde os leucócitos amadurecem são, entre outras, para a gente aqui são essas três: o timo, o baço e os linfonodos. O timo está mostrado aí nessa imagem. Ele fica mais ou menos atrás do osso externo aqui. Ó. Lembra que a gente estudou o osso externo quando a gente falou de respiração? Então, atrás do osso externo tem essa estrutura, essa glândulazinha aí, esse órgão chamado timo, que é responsável por amadurecer os leucócitos. Um outro órgão específico para amadurecimento de leucócitos é o baço. Fica do lado esquerdo, aqui perto do pâncreas. E o baço é mais um porto, mais uma região que os leucócitos imaturos vão para poderem amadurecer e aí sim realizar suas funções. Esse terceiro grupo aí, essa terceira região, são os linfonodos. Os linfonodos, eles estão representados aí nas axilas, mas a gente tem linfonodos espalhados pelo corpo como um todo. O que acontece é o seguinte: nós temos um conjunto de vasos que é paralelo, que funciona paralelamente aos vasos sanguíneos. Quando o sangue realiza o seu trajeto pelos vasos sanguíneos, pode ocorrer, e é normal que ocorra, extravasamento de parte do sangue, do líquido do sangue, para fora dos vasos sanguíneos. Isso pode acontecer. Isso acontece. E esse líquido não pode ficar se acumulando fora dos vasos. Primeiro que vai inchar o tecido, os tecidos para onde esse líquido estiver vazando vai inchar, e depois que vai faltar líquido para o seu sangue, né? Pode se desidratar. Então é muito importante que esse outro conjunto de vasos, que não são vasos sanguíneos, levem esse líquido de volta para o sangue. Esses vasos se chamam vasos linfáticos. E esse líquido que percorre os vasos linfáticos se chama linfa. Ao longo dos vasos linfáticos, existem alguns alargamentos. Então o vaso vem vindo aqui, alarga um pouquinho e volta ao calibre anterior. Esse alargamento, esse aumento do vaso linfático,
é um órgão específico chamado linfonodo. O linfonodo é uma outra parte do corpo que é responsável por amadurecer os leucócitos. Quando a gente tem uma infecção muito séria, os linfonodos incham. E aí a gente chama isso de íngua. Tipo língua, só que sem o L. Íngua. É por isso que às vezes o médico, quando está examinando um paciente, apalpa aqui a axila, ó, porque a gente tem muitos linfonodos aqui. Se os linfonodos das axilas estiverem inchados, o médico vai detectar que pode estar acontecendo alguma infecção mais séria no paciente. No pescoço a gente tem também, na virilha. Então existem alguns lugares onde os linfonodos podem se destacar em caso de infecção mais grave. É isso, apesar de aí estar representado só nas axilas, a gente tem linfonodos ao longo do nosso corpo, ao longo dos vasos linfáticos. E a gente fala sobre os tipos de leucócitos. Existem dois grupos de leucócitos, os granulares e os agranulares. Os que têm grânulos de enzimas, os que têm bolsas de enzimas muito numerosas são os granulares, e os que não têm esses grânulos de enzimas são chamados de agranulares. Tá? Os granulares são de três tipos. Leucócitos, no geral, recebem esse nome porque eles não são visíveis sem que você use um corante. Você pegar uma gota de sangue e botar para olhar no microscópio, você não precisa pingar mais nada para conseguir ver as hemácias, elas já são vermelhas. Os leucócitos, o nome foi dado por causa disso, são transparentes, né? Não são brancos, mas são transparentes. E aí você não consegue ver quando você bota na lâmina para olhar no microscópio. Então você precisa corar esses leucócitos, você precisa pingar um corante nesses leucócitos. No caso dos leucócitos granulares, eles são corados por corantes diferentes. Um corante, às vezes, cora um granulócito, que é outro nome de leucócito granular, mas não cora os outros. Baseado nisso, o nome foi dado a esses leucócitos. Então, acidófilo, por exemplo, é um leucócito granular que só é corado por corantes ácidos. E aí o nome foi dado de acidófilo. O nome do principal corante ácido que que cora esse leucócito é a eosina. Por isso ele pode ser chamado também de eosinófilo. É até o nome mais comum. Essa explicação não vai ser cobrada de você, só para tentar te ajudar a lembrar dos nomes, tá? Então, o acidófilo ou eosinófilo é um leucócito granular. Qual é a função do eosinófilo? São duas, mas eu quero que você foque em uma específica, que é o ataque a vermes parasitas. Se você estiver sendo parasitado por um verme, os eosinófilos vão lá e atacam esse verme. E, além disso, o eosinófilo também é responsável por reduzir a inflamação. O segundo grupo que a gente vai ver de leucócitos granulares é o neutrófilo, ou são os neutrófilos. Neutrófilo, quando você pensar, eu quero que você lembre da seguinte função. Eles fagocitam os corpos estranhos. Tá? Então, o que é fagocitar um corpo estranho? É englobar e digerir para destruir esse corpo estranho. Imagina aqui, essa célula que está representada aí não é o neutrófilo, mas imagina uma célula com uma partícula próxima a ela. No caso do neutrófilo é para defesa, mas algumas células, alguns seres unicelulares principalmente, usam a fagocitose como alimentação. É assim que eles colocam os nutrientes para dentro. Tem uma partícula lá no ambiente, ela coloca essa partícula para dentro, digere e usa os nutrientes dessa partícula. No neutrófilo, não. No neutrófilo isso é defesa. Combate a corpos estranhos. Como é que funciona? Tem lá a partícula e a célula começa a projetar o citoplasma em direção à partícula, e num determinado momento começa a englobar essa partícula. Para como está crescendo a projeção do citoplasma em direção à partícula. Até o momento em que isso
se fecha, né? Essas projeções se juntam e a partícula passa a fazer parte da célula, do meio interno da célula. E aí a partícula está englobada, no caso do neutrófilo vai ser destruída porque é um corpo estranho. E o terceiro tipo de leucócito granular é o basófilo. Só é corado por corante básico. E o neutrófilo só é corado por corante neutro. Por isso o nome. Esse filo aí é de afinidade. Então tem afinidade por corante básico. É o basófilo. Quando você pensar em basófilo, eu quero que você lembre da produção de histamina. Histamina é uma substância que vai ser muito importante para a inflamação que a gente vai ver essa semana ainda. Só no próximo vídeo, mas essa semana ainda. Certo? Então, o basófilo é responsável por produzir histamina. O basófilo também produz a heparina, que é uma substância que impede que o sangue coagule dentro dos vasos. Que é ótimo, se coagular, ele entope o vaso, o sangue para de fluir, né? Então, é muito importante, mas a gente está falando, estou focando no sistema imunológico aqui. Então é isso. Acidófilo ou eosinófilo ataca vermes parasitas. Neutrófilo faz a fagocitose. E o basófilo produz histamina. No próximo vídeo, a gente vê os outros tipos de leucócitos e fala sobre a defesa inespecífica. Tá bom? Obrigado, até a próxima.